Eu estou convencido que pela palavra de Deus e a confissão da palavra de Deus, você pode formar dentro do seu sistema imunológico uma unção de Deus que elimina doenças e enfermidades de forma natural. Mas isso leva tempo. E você deve estar totalmente convencido disso. Veja, isso é baseado na autoridade da palavra de Deus, chamar coisas que não são como se já fossem. Agora veja, Jesus operava com base nisso em todo o seu ministério. Mas ainda se você não estudar a palavra de Deus e ter esse pensamento em mente, você não vai se agarrar nela. Veja, Jesus, um dia ele estava em um barco, sabe? E ele vai dormir na parte de trás do barco, porque ele disse, vamos para o outro lado do lago. E veio um vento forte no lago. E os apóstolos acordaram. Agora veja isso, eles o acordaram e contaram a ele o que o diabo disse. Vamos nos afogar. Mas Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Agora pense bem no que Jesus disse. Mas eles o acordaram, disseram, não te importa que pereçamos? Eu imagino Jesus se levantando e andando, eu não sei, eu só imagino ele caminhando até a proa, colocando o seu pé direito na proa e olhando bem na cara daquela tempestade e dizendo, paz! Mas não havia paz. E então houve. Ele chamou a coisa que não era. E então ele olhou para as ondas e disse, aquietam-te, mas elas ainda não estavam quietas, mas depois estavam, e a Bíblia diz que houve grande bonança. Lembre-se o que Maria disse aos serventes no casamento em Canaã da Galileia, fazer tudo quanto ele vos disser. E esse é um bom conselho. O que Jesus disser, faça. Isso mudará a sua vida para sempre. Você pode dizer amém? Aleluia. Agora, estamos falando sobre chamar coisas que não são como se já fossem. Você chama o que foi prometido na palavra de Deus. Você chama até que haja manifestação. Bem, a palavra, ela está perto de ti, ela está na tua boca e no teu coração. Deixe-me te dar uma ilustração de como as palavras que você fala enviam um impulso ao corpo e ao homem espiritual para fazer com que essas coisas aconteçam. Nós temos neste prédio, em algum lugar por aqui atrás, há um termostato nesta parede. Eu não vejo nesse lado aqui, mas está por aqui em algum lugar. Agora, nesse termostato, há um termômetro incorporado neste termostato. Mas esse termômetro tem apenas um propósito, um único propósito, que é te contar como está o agora. Ele não tem nenhuma capacidade de mudar nada. Rapaz, nós temos um monte de cristãos termômetros. Eles podem te dizer como está, tá certo? Mas veja esse termostato. Há um controle nele e tem um definidor de objetivos. Esse termostato é um definidor de objetivos. Você liga esse termostato para o que você deseja. Agora você não precisa jejuar e orar, pois ele saberá o que fazer. Isso foi desenvolvido e projetado para fazer exatamente o que é que tem que ser feito. Agora, esse termostato, deixe-me mostrar o que aconteceu nos anos 70 e como as pessoas entenderam errado a mensagem da fé e se perderam saindo do caminho. Eles tiveram a ideia de que se você está doente, você tem que negar essa doença. Não há poder em negar a doença, o poder está em chamar o que você não tem, chamar aquilo que a palavra prometeu. Não há poder em negar a doença. Está tudo bem contar a alguém, mas o problema é fazê-los concordar com você. E não é bom ficar saindo por aí contando para todo mundo sobre a enfermidade, a doença, porque você terá mais fé nela. A fé vem pelo ouvir. A sua fé está naquilo que você fala. Apenas pare e pense. O que você disse no passado determinou o que você acredita esta noite. Você acredita no que acredita por causa do que disse. E você fez coisas que você não teria feito de jeito nenhum, mas você disse que faria. Quando a palavra sai, ela afeta você mais do que qualquer um. Por isso precisamos ter cuidado com o que falamos e o que dizemos. Libere a fé em cada palavra, acredite em cada palavra que sai da sua boca. Não fale coisas que você não acredita. Esse termostato na parede, ele é um definidor de objetivos. Agora, Paulo disse que a fé opera no coração, ela não vai funcionar na cabeça.
Você não pode acreditar com sua mente o que você pode acreditar com seu coração. Qualquer um que disser crer e não duvidar em seu coração, crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Quando você vai até o termostato, bem, vamos pensar nesse cara que diz que acredita em chamar as coisas do jeito que são. Bendito seja Deus, eu acredito que você só tem que dizer como é e qualquer outra coisa é mentira. Ele sai e deixa sua casa fechada nesse tempo quente de verão, como está agora. Ele chega em casa e a temperatura marca 43 graus. Agora você supõe que ele anda até o termostato e vê o termômetro lá e diz... está 43 graus. Bem, eu tenho que dizer como é, então eu vou definir esse termostato em 43 graus. Ele tem problema. Mas veja, ele acredita em chamar as coisas como são. Mas ninguém é tão naturalmente estúpido. Você se lembra como Jesus sempre pegava coisas naturais e te mostrava como as coisas espirituais funcionavam? Se você consegue entender como cuidar de um jardim, você consegue entender como operar os princípios do reino de Deus. Isso é o quão simples Jesus apresentou. O semeador semeia a palavra, você planta uma semente, você colhe uma colheita. E ele terá tudo o que ele disser. Se ele tiver fé como uma semente, você dirá e será semeado. É pelo dizer. Como você consegue ter qualquer coisa através de Marcos 11, 23, pelo princípio e a lei da fé, se você não disser isso antes de realmente acontecer? Tem que ser posto em movimento. Há uma lei da fé que opera e funciona, mas tem que ser posta em movimento. É pela palavra que funciona. Estamos sob um sistema de palavras neste planeta. Tudo começa com palavras. Quero dizer, sabe, você é o resultado das palavras. Seus pais disseram aceito, eles fizeram, você está aí. Quero dizer, isso tudo começa com palavras. Este prédio, alguém disse, vamos construir um prédio. E alguém disse, quão grande? E então eles começaram a falar. Palavras, palavras, palavras. E resultou em uma planta desenhada. Depois, provavelmente, o pastor ergueu a planta e disse, este é o nosso novo prédio da igreja. Não era nada além de um pedaço de papel. Mas era um perfil dele. Era uma imagem dele. Uma vez que eles colocaram no papel, eles puderam organizar tudo. Isso é o que as palavras fazem. As palavras confirmam coisas. Quando você fala a palavra de Deus, ela confirma para você. Quando você anda até o termostato e está marcando 43 graus aqui, e você gira para 21 graus, você criou um problema para a central desse aparelho. Veja, esse termostato em si não pode aquecer ou resfriar este prédio. E nós sabemos disso. Mas aí você vê um cara que vive por aí, ele parece meio que um eremita. Ele vem para a cidade uma vez a cada 3 meses para comprar comida e alguém evangeliza ele, traz ele para a igreja. Ele chega cedo, está quente aqui e ele vê o pastor girar esse termostato e o ar gelado começa a entrar neste prédio. E ele está sentado pensando, o que é essa coisa que ele girou lá? Então, após o culto, ele pergunta, o que é essa coisa que você girou, que fez o ar ficar gelado aqui? E ele diz, é um termostato. E ele diz, onde você conseguiu um desses? Você entende o que ele tem em mente? Bem, geralmente, qualquer loja de ferragens tem um. E então, depois do culto, ele vai até a loja de ferragens e compra um termostato para ele. Leva embora e o prende ele em uma parede de sua cabana. É por isso que a fé não vai funcionar na mente. Não há nenhuma substância aí. Não há substância nesse termostato. Ele é ligado à central da unidade. E a central dessa unidade pode estar tanto no telhado ou lá fora. Pode ser eletricidade ou gás. E sem a central dessa unidade, nada será produzido. Essa é a razão pela qual Paulo disse que a fé opera no coração. Com o coração o homem crê. Agora veja que o termostato está conectado à central dessa unidade. Agora essa unidade foi desenvolvida e projetada para produzir exatamente o que você definiu nesse termostato, nem mais nem menos.
Ele vai trabalhar dia e noite. Depois que você definir esse termostato e deixá-lo lá, ele vai trabalhar dia e noite para causar exatamente o que você definiu para acontecer. Há uma passagem em Romanos, no primeiro capítulo, que às vezes deixamos passar algumas coisas que estão envolvidas nisso tudo. Paulo disse, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Bem, ele menciona que até o poder eterno e a divindade. E claro, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o que revela o eterno poder na divindade. O homem é um espírito, ele tem uma alma, ele vive um corpo, se relaciona com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas veja, ele disse, as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Em outras palavras, tudo o que é feito no natural tem uma aplicação espiritual. Assim como Jesus pegou as coisas naturais e mostrou verdades espirituais. Dentro dos círculos religiosos do mundo, na maioria das vezes, eles, especialmente antigamente, e talvez mais do que agora, eles tendiam a separar totalmente o natural do espiritual. Agora, quando você faz isso, você não consegue entender muito bem nenhum dos dois. Porque as leis que regem o mundo espiritual se estendeu nessa terra. E se você pode entender como operar nas leis que regem a produção na terra, você pode entender como operar nos princípios do reino de Deus. Eles trabalham da mesma forma. Eles plantam uma semente, eles colhem uma colheita. Então, você tem um termostato e uma unidade de aquecimento que alguém projetou e criou e revela as coisas invisíveis de Deus. Ele revela que quando você define um número naquele definidor de objetivos, ele envia um impulso ao coração da unidade e diz, mande ar gelado para cá, estamos com calor. E essa unidade não pode dizer, não, achamos que você precisa de calor, vamos aumentar o forno. Não podem fazer isso. É a engenharia que onde você define essa meta, determina o que vai acontecer. A sua cabeça é o definidor de objetivos. As palavras que você fala é o que determina o que vai acontecer na sua vida nos próximos anos. Quer concorde com a palavra de Deus ou discorde da palavra de Deus, você vai viver a realidade das palavras que você falar, porque as palavras que você fala fará com que você acredite em coisas diferentes. Se você crê na palavra de Deus, você vai crer na palavra de Deus. E isso fará com que a fé cresça. Isso fará com que você esteja no lugar certo e na hora certa para que haja manifestação da promessa de Deus e que seja manifestada em sua vida. Eu já vi tanta gente ao longo dos anos, ao longo dos 30, 35 anos que eu ensino isso, eu vi as pessoas lutarem com a fé. Não deveria haver uma luta com a fé. Sabe, quando você fala sobre a falta de fé, você fala sobre a falta da palavra. A falta de fé é apenas um sintoma disso. Porque a fé reflete na palavra de Deus. Paulo disse que Deus repartiu a cada homem a medida da fé. Você já parou para se perguntar como se mede a fé? Você tem um quarto, um alqueire ou uma tonelada? A única maneira que você pode determinar quanto de fé você tem é descobrindo quanto da palavra habita em você. Agora, você ouve as pessoas dizerem coisas assim, e este é um dos elos perdidos na conexão da fé. Você ouve as pessoas dizerem, bem, eu me mantenho em pé na palavra de Deus. E eu já até os vi, às vezes, colocar a Bíblia no chão e ficar em pé nela, que é uma boa ilustração, eu acho, mas ficar em pé na palavra não fará com que ela aconteça. Essa Bíblia tem que estar dentro de você. Tem que habitar em você, não você nela. Mas você só pode... E você ouve as pessoas dizerem, bem, eu estou confiando em Deus. E no que você confia em Deus? Se você confia em Deus, confie no que Ele disse na palavra. Não é mesmo? Essa é a única forma pela qual podemos confiar em Deus, confiar no que Ele disse em sua palavra. Então, se a palavra não permanece em você... Veja, você só pode se firmar na palavra de Deus que habita em você. Ela tem que habitar em você. Porque se você começa a deixar de lado a palavra por conta da experiência, você terá um grande problema. Porque a palavra de Deus nunca muda. Independentemente do que aconteça com você na vida, isso não muda a palavra de Deus.
Mas quando você começa a pensar no termostato, quando você ajusta o termostato, o impulso é enviado para o coração da unidade. Agora veja, não há substância no termostato em si. E esse termômetro tem apenas um propósito, que é te dizer como está o agora. Te contar o fato presente neste prédio. Veja, a doença pode ser um fato presente em sua vida, mas ela pode ser alterada. A palavra de Deus e a verdade da palavra de Deus e a fé pode mudar isso. Leva tempo, às vezes, para construir essa fé. Mas uma vez que você ajustou esse definidor de objetivos e disse, mande-nos ar frio aqui, um impulso é enviado e veja, a substância vai para o coração dessa unidade. Se for gás natural, então esse gás é a substância das coisas que esperamos. Está lá o tempo todo, mas ele não fará nada até que você ajuste o definidor de objetivos. Uma vez que você diz 21 graus, ele libera a substância. Agora, o que Jesus disse é que se você tem fé como uma semente, você dirá e ela te obedecerá. Ela te obedece. Objetivos inanimados irão te obedecer. Jesus provou que daria certo. Falou com a figueira que morreu. E nós vemos Jesus operar neste princípio durante todo o seu ministério. 10 leprosos, de longe, disseram, tu, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ele apenas se virou e disse, vão mostrar seus sacerdotes. Mas você só fará isso se tiver sido curado. E eles eram leprosos. A Escritura diz que enquanto eles iam, foram purificados. O que teria acontecido se eles não tivessem ido? Eles não teriam sido purificados, não é? Enquanto eles iam, foram purificados. Agora, o primeiro passo que deram em direção aos sacerdotes, eles estavam se chamando de curados. Quando Jesus disse, vão mostrar seus sacerdotes, ele estava os chamando de curados. Um dia ele foi até um homem no tanque de Betesda. Aqui está um homem que esteve lá por todos esses anos, aleijado, não podia andar. Nunca deu um passo em toda a sua vida? Jesus disse, levante-se, tome a sua maca e ande. Você sabe, eu sei, Jesus sabia, especialmente o homem aleijado sabia, que se você é aleijado, você não consegue pegar a sua maca e andar para casa. Mas se você estiver bem, você consegue. Quando Jesus disse, levante-se, tome a sua maca e ande, ele chamou o homem de curado. O primeiro movimento que o homem deu ao tentar fazer o que Jesus disse, ele estava se chamando de curado. E ele se levantou, pegou sua maca e foi para casa. Jesus sempre chamou as coisas que não são, quando ele estava orando ao Pai, no capítulo 17 de João, por exemplo. Agora ele estava lá e os discípulos estão olhando para ele face a face, e ele está orando ao Pai e disse, Pai, eu não ficarei mais neste mundo. Como assim não ficará mais neste mundo? Ele está chamando coisas que não são, como se já fossem. Ele está chamando a manifestação. Essa é a forma como a lei da fé funciona. E tudo o que disser lhe será feito. Agora, se você liga esse termostato e deixa ele vai produzir exatamente o que você disse. A sua boca é o definidor de objetivo. A sua cabeça é o definidor de objetivo. E o que você diz determina no que você vai acreditar e o que vai acontecer em sua vida, com base na autoridade da palavra de Deus. Agora, quer você acredite ou não, é a verdade. Esta palavra é a verdade. Nós adoraríamos se Marcos 11:23 apenas funcionasse no lado positivo. Mas veja, Jesus não falou nada sobre o outro lado da moeda. Sabe, há sempre dois lados de cada moeda. Jesus te disse como operar no lado positivo. Qualquer que disser ao monte da adversidade, ao monte de problemas, a doença, a enfermidade, a um dos problemas que enfrentei anos atrás, que era uma montanha de dívidas. E quando eu me firmei nesta mensagem, eu comecei a subir e descer a montanha todas as manhãs e, confessando que eu tenho abundância e nada me falta, meu Deus supriu a minha necessidade. Eu dei e é dado a mim. Eu não dei muito porque eu não tenho muito para dar, mas eu fui obediente à palavra de Deus. Então eu qualifico. E eu confessei mais e mais e mais e mais e mais até que a fé veio. Não acontece da noite para o dia, é um processo. Não é modismo, é uma forma de vida. E você continua fazendo isso até funcionar. E funciona. As palavras são poder. O poder da palavra para mudar a situação
A palavra de Deus produz a fé para as coisas que ele nos deu. Então, o termostato na parede é um definidor de objetivos. Ele envia um impulso, liberando a substância, e ele vai trabalhar dia e noite para fazê-lo acontecer. E quando você diz, graças a Deus, porque ofertei é voltado para mim, eu semeei abundantemente e colhi abundantemente, e meu Deus fará abundar toda a graça em direção a mim, e eu tenho suficiência de todas as coisas, abundarei em toda a boa obra, estarei no lugar certo na hora certa, onde todos os bons negócios ocorrem, e serei abençoado. Eu tenho o favor de Deus e dos homens. Agora veja, quando você recebe a palavra de maneira abundante em seu coração, você para de lutar com a fé. Não é preciso lutar com a fé. Paulo disse, Deus repartiu a cada homem a medida de fé. O único jeito que você pode medir a fé é descobrir quanto dessa palavra permanece em você. E será o quanto de fé você tem. Qualquer parte dessa palavra que não permaneça em você, você não terá fé nela. Mas foi assim que Deus repartiu a cada homem a medida de fé. Ele deu a todos nós a mesma medida. E aqui está. Esta é toda a medida de fé. Isso é tudo. Isso é tudo que a fé bíblica é. É o que está nessas páginas, bem aqui. Mas não vai funcionar para você se apenas ler. Tem que estar em você. Veja, assim como conversamos essa manhã, e Paulo disse, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, se confessares. Bem, talvez essa seja a única passagem que uma pessoa que acaba de nascer de novo conheça, mas não há poder suficiente na passagem para fazê-la nascer de novo. Leve em consideração, por exemplo, Pedro. Lembre-se que no capítulo 14 de Mateus, eu creio que seja isso, eles começaram a atravessar o lago e a tempestade chegou. E aqui está Pedro, no barco com os discípulos. E aqui vem Jesus andando sobre as águas. E gritaram de medo. Eles pensaram que era um espírito. E ele disse, sou eu, não tenha medo, sabe? E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E tudo que Jesus disse foi, venha. Agora, houve bastante poder e unção e fé nessa palavra para fazer com que Pedro andasse sobre a água para chegar até Jesus. Uma palavra. Foi tudo o que ele disse, venha. Eu perguntei ao Senhor uma vez, eu disse, por que chamou Pedro para fora do barco, uma vez que ele não estava preparado para essa fé que faz andar sobre as águas. Ele disse, eu não fiz isso? Ah, eu sabia que ele tinha feito. Você já discutiu com o Senhor? E me disse, volte-se e leia novamente. Então eu li, bem aqui. O Senhor disse, venha. E me disse, um pouco antes, li alguns versículos. Ele disse, Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. E ele me respondeu o que eu ia dizer. Não sou eu, Pedro, não venha. Quero dizer, se ele tivesse dito qualquer outra coisa além do que ele disse. Quero dizer, se ele não tivesse dito nada, ele estaria mentindo. E ele me respondeu, tudo o que eu fiz foi responder a pergunta dele. O próprio Pedro que se enfiou nessa. Mas ele de fato andou sobre a água, não andou? Agora deixe-me te mostrar algo. E temendo, quando ele começou a ter medo, ele começou a afundar. Ele andou sobre a água através da fé dessa única palavra, venha. Mas quando ele começou a observar o vento e as ondas que eram tão barulhentas, ele ficou com medo e começou a afundar. Agora, a palavra começar lá revela a você que ele perdeu a sua fé aos poucos. Quero dizer, você sai da piscina e coloca o pé na parte mais funda para ver se começa a afundar. Não, você cai direto e acabou, meu amigo. Quero dizer, você afunda imediatamente, se não antes. Então, à medida que ele observava, ele dava importância ou predomínio às ondas que não tinham nada a ver com o que ele estava fazendo. Pense nisso por um minuto. Se ele tivesse usado bom senso nesta área, sabe, às vezes o bom senso te ajuda na fé. Se você apenas usar o bom senso, e se você pensar nisso, o Pedro deveria ter pensado assim, sabe? Eu não sabia que eu poderia andar sobre a água.
Mas eu nunca tentei andar sobre a água quando estava ventando. Talvez o único tempo que você pode andar sobre a água é quando os ventos estiverem soprando e tiver uma tempestade. Talvez todo mundo possa andar sobre a água quando houver uma tempestade. Que palavra poderosa sobre sua vida! Eu me chamo Vinícius Siqueira e vou orar por você e por sua família. Se você quiser deixar seu pedido de oração nos comentários, estaremos orando por todos vocês. Vou orar por você, abençoando seu dia e sua semana em nome de Jesus. Mas antes vou fazer declarações da palavra de Deus sobre sua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz em Números capítulo 6, os versículos 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28 e com as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre você e sua família hoje e sempre. Que o Senhor te guarde e te preserve dos perigos, doenças e ameaças e de todo o poder das trevas, no nome do Senhor Jesus. Se o inimigo vier contra você por um caminho, ele terá que fugir por 7 caminhos, em nome de Jesus. Que o Senhor te favoreça onde quer que você esteja, que você seja bem-sucedido onde quer que você vá ou estiver, que em tudo o que você colocar suas mãos, abençoado será em nome de Jesus. Que você tenha vantagem em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja a sua vantagem. Coisas grandiosas vão acontecer esta semana. Deus vai se manifestar de forma incrível esta semana em nome de Jesus. O seu telefone vai tocar para a notícia positiva, vai chegar um e-mail positivo tão esperado para você. Sua promoção vai ser liberada, a salvação da sua família está mais próximo. Porta de emprego, Deus está abrindo. Cura divina sobre sua vida, você vai receber em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que você e sua família servirão ao Senhor Jesus. Declaro a prosperidade de Deus sobre a sua vida, que não acrescenta dor sobre sua vida, em nome de Jesus. Vou declarar sobre sua vida o Salmo 91, o Salmo da proteção. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente o olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei,
eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou, ó Senhor Jesus, porque o Senhor ouve a nossa oração e sempre atende. Senhor nosso Deus, sobre este homem, esta mulher, eu não sei, ó Pai, o que esse chefe de família está passando, esta mãe, esta esposa, este filho, este ancião, não sei a localidade em que esta oração está chegando sobre esta pessoa, mas o Senhor conhece o mais profundo do coração, o Senhor sonda, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos teus filhos, ó Pai. Neste momento, eu quero orar abençoando a vida desta pessoa que ouve esta oração, que ele seja abençoado, que ela seja abençoada, que esta casa reflita a glória do Senhor, a paz de Cristo, as bênçãos de Deus sobre esta família. Em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, continua abençoando os teus filhos, continua abençoando as tuas filhas, Senhor, em o nome de Jesus, para a glória do teu nome, que todo mal caia por terra, todo o espírito maligno que se levanta contra esta pessoa que ouve esta oração, que seja anulado, que sejam quebrados todos os planos do maligno contra esta pessoa, contra esta família, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu declaro 1 Coríntios capítulo 13, versículo 14, sobre sua vida, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar um mini livro, ou pode ser chamado de e-book, com 31 declarações para abençoar sua vida pessoal, finanças e saúde, que você pode declarar todos os dias do mês e do ano todo. Todo dia você terá uma declaração nova para declarar. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!